Adversários comuns, estas convergências podem se traduzir em quê depois das eleições? Não se chegou a uma plataforma, porque é que não se chegou, já houve encontros, porque é que não se chegou a uma plataforma de entendimento antes das eleições entre os dois partidos? Porque os dois partidos têm projetos diferentes e apresentam-se com o seu próprio projeto às eleições. Naturalmente. O que vai acontecer a seguir às eleições é o mesmo que aconteceu antes das eleições. Perante cada proposta concreta, perante cada situação concreta, encontrar as convergências necessárias para derrotar a política de direita e procurar afirmar alternativas de esquerda. Eu acho que isso é evidente. Eu acho que este debate foi bom, porque este debate permitiu, sem mistificações que às vezes outros candidatos têm trazido para o debate, analisar a situação do país e falar de alternativas que não fossem as supostas inevitabilidades que o PS, o PSD e o CDS querem impor a todos os portugueses. E aqui hoje o Jerónimo de Sousa e também o Francisco Louçã apresentaram as suas propostas, demonstraram que há outras opções para além da desgraçada situação em que querem afundar o país. Isso foi muito importante para este debate. Mas há um patamar de onde essa convergência não passa, por onde essa convergência não passa. Não é, quer dizer, eu achei até um bocado prolongado, achei um prolongamento excessivo do tema de quais são as divergências e que convergências e porque é que não houve acordo. Enfim, parece que não é natural que dois partidos que têm percursos diferentes, que têm muitas áreas onde têm propostas semelhantes e têm tido convergências, mas que têm projetos diferentes, concorram, cada um apresentem a sua proposta às eleições. Mas assim é mais difícil conseguir a maioria de esquerda, à qual, uma vez mais, Francisco Louçã hoje apelou neste debate. Isso para já não está provado. Não? Acho que isso não está provado. Pode ser assim como o contrário. Provavelmente há muitas pessoas que confiam mais no Bloco de Esquerda para umas matérias, no PCP noutras. Isso é um calculismo eleitoral que não se compadece com a realidade. Nós não falamos, a ideia que pôs no início, de que disputamos eleitorado. Nós falamos para todos os portugueses. E o que se encontra mais aí na rua, eu tenho andado todos os dias a falar com pessoas, o que se encontra mais aí é a vontade de ver outras soluções que não sejam as que têm desgovernado o país. E esse campo não é o campo dos que já votaram no PCP e no Bloco de Esquerda. É um campo vastíssimo. De gente do Partido Socialista, de gente que já votou até noutros partidos, enganado com a ideia de que a seguir ao PS tem que vir o PSD, a seguir ao PSD tem que vir o PS, e que chega ao dia de hoje e percebe que o país se foi afundando sucessivamente. E esse campo muito vasto, é o campo para que nos dirigimos, é de todos os portugueses que querem que o seu país dê uma volta e não se continue a afundar como está a afundar. Mas a história mostra que até agora não tem sido possível essa maioria de esquerda. Pois, mas é precisamente porque não tem sido possível, é que o país está como está. E às vezes as pessoas dizem-nos na rua, com uma expressão muito genuína, dizem à CDU, aos candidatos da CDU, já me disseram isso várias vezes nos últimos dias. Bom, vocês até têm a razão, mas não chegam lá. O que é que as pessoas querem dizer com este não chegam lá? É que é difícil, embora o povo é que decide, cada pessoa tem um voto, que a CDU nas próximas eleições fique em primeiro lugar, digamos assim. Mas a vida política não se faz nem num só momento, nem só de quem fica em primeiro e segundo. O que nós vamos eleger no próximo dia 5 de junho é a Assembleia da República, os seus 230 deputados. E da correlação de forças entre os vários partidos é que vai depender o destino do país. E uma coisa garanto, se a CDU tiver mais força e o PS, o PSD e o CDS tiverem menos, pode não mudar tudo no dia a seguir. Mas que as condições para continuarem a afundar o país ficam mais difíceis e que as condições para afirmar uma política de esquerda avançam um pouco mais, isso pode ter a certeza. É certo é que... Bom, eu acho que muitas pessoas perguntam isto porque... Perguntam, por exemplo, às pessoas do PCP porque é que não lhes fomos lá dizer aquelas coisas que são precisas ser ditas. Defender os trabalhadores e os seus direitos, estar contra os despedimentos à la carte, como agora estes três partidos da política de direita querem fazer, as pensões... Porque preferiram manter-se como partido de protesto apenas. Não, nada disso. Nós apresentámos propostas. Agora, há aqui um problema de soberania que não pode ser desvalorizado. A Troika aparece aqui como uma entidade superior que impõe aos portugueses e ao país determinadas medidas. E nós não aceitamos essa tutela. O nosso país tem órgãos de soberania. Tem um governo. É mau. É um mau governo. Foi um governo que desgraçou o país. Mas é o governo legítimo do país. E foi perante o governo, que aliás foi quem negociou
Não foi o Dr. Catroga que negociou com a Troika. Quem negociou foi o Governo. O Governo depois, aliás, anunciou que tinha chegado ao famoso acordo. Portanto, há um Governo legítimo e foi perante ele que nós apresentámos as nossas propostas. Uma delas, esta questão da renegociação, que foi tão anatomizada por aqueles que querem impor esta solução do FMI, mas que se vai impondo todos os dias como uma necessidade imperiosa. E às vezes as pessoas perguntam, então, mas como é que isso se faz? Porque o credor pode não aceitar a renegociar. Mesmo quando vai pedir um empréstimo ao banco, as condições são as do banco. Mas é que a opção é esta. Se o juro é tão agiota, como é o caso, tão brutal, se as condições impostas criam a recessão económica e, portanto, se um país não produz, diminui a sua produção, tem menos riqueza até para pagar a dívida. Então, o que isso significa é que quando chegar o momento de pagar, não é possível. E a diferença para o credor é entre ser possível pagar com um juro mais baixo e não ser possível pagar. Aliás, as pessoas percebem o que é que isto significa. Quantas pessoas, quantas famílias portuguesas nos últimos anos não tiveram que ir à banca para tentar renegociar os seus empréstimos de habitação, alargando o prazo de pagamento, baixando 1% por dívida com juro de mais de 5%, como é que ao fim de um ano, ao fim de 2 anos, onde é que está o dinheiro para pagar essa dívida? Vamos contrair um novo empréstimo? Os juros já iam em quase 12% quando estávamos... Mas não nesta dívida que vamos agora substituir. Sim. E se isso é assim, é porque a especulação também funcionou. E depois há um problema fundamental que estes partidos não falam, que é a questão da produção nacional. Nós temos que pôr isso no centro das políticas públicas. Um país que não produz é um país que está condenado. E ao longo dos últimos anos aquilo a que se assistiu foi a uma diminuição da produção nacional. E só se inverte esta situação se inverter este declínio. Porque se o país produzir mais, cria mais riqueza, cria mais postos de trabalho, que é essencial neste momento, e a seguir tem melhores condições para pagar a dívida. Mas isso não tinha efeitos imediatos na necessidade gritante que havia de dinheiro? Não há nada que tenha efeitos imediatos, deste ponto de vista. Só assim é que se sai deste buraco onde nos puseram, porque senão só vamos cavar mais fundo do buraco. E há muitas pessoas que anteriormente votaram no Partido Socialista que estão hoje a questionar-se o que fazer, porque compreenderam que a política que foi feita foi contra os seus interesses. Pequenos comerciantes que pagam uma brutalidade de eletricidade e que agora vão vê-la agravada se estas medidas forem para a frente, com a passagem do IVA de 6%, não se sabe bem para quando, mas pode ser para 23%, com um novo imposto sobre a eletricidade, e perguntam-se o que é que vão fazer ao seu voto. E estão muito sujeitos a esta ideia que o Primeiro-Ministro, o engenheiro Sócrates, anda a dizer, que basicamente se resume no seguinte: eu sou mau, mas o outro ainda é pior. Bom, e o problema não se pode reduzir nessa circunstância. O problema é que ambos propõem a mesma política, têm um programa comum, tal como o Dr. Paulo Portas, a que não podem agora eximir-se. Porque, aliás, agora, nos debates, não falam das medidas que estão no pacto. É como se aquilo não existisse. Só quererão falar do pacto depois das eleições de 5 de junho. E o que nós dizemos é que essas pessoas que já compreenderam que esta política que foi seguida foi má para o país e má para os seus interesses, até se querem reforçar uma ideia de esquerda junto do Partido Socialista, têm que votar na CDU, por exemplo. Eu penso que deve ser na CDU, naturalmente. Essa é que é a forma de afirmar que se quer uma política de esquerda e não de dar um voto que é um partido que nas eleições faz um suposto discurso de esquerda, mas que, aliás, se prepara a seguir para se juntar a um partido de direita para uma solução do governo, se for caso disso. É votar em Sócrates e eleger Passos Coelho. Mas e se for, não cola do seu ponto de vista o apelo feito pelo Presidente da República e pelos ex-Presidentes da República, à necessidade, sobretudo por Cavaco Silva, em relação à necessidade de que das eleições de 5 de junho saia um governo de maioria? Eu acho que tem que ser um governo que faça uma política justa para o país. Isso é que é essencial. E que tenha força para fazer essa política. Tem de ser maioria. Sim, mas esse discurso é um discurso que quer impor novas e agravadas políticas negativas e de direita e ter força no Parlamento para o fazer. É para, consciente da gravidade das medidas e da natural reação popular que existirá perante elas, querer blindar
a sua aplicação com uma maioria reforçada no Parlamento. E é isso que a gente tem que combater. Voltamos ao início da conversa. Um apelo a um governo de maioria tanto pode ser para um governo de maioria de direita ou de maioria de esquerda. Bom, mas desde que seja para fazer uma política de esquerda. Não há governos de maioria de esquerda com partidos que querem fazer política de direita. Não é possível ter um governo de maioria de esquerda se o partido, com um Partido Socialista quer privatizar um terço da Caixa Geral de Depósitos, que quer privatizar os Correios, quer privatizar uma parte da saúde, que quer que os despedimentos se façam, em vez de se pagar 30 dias por cada ano de trabalho, se pague só 10. Isso não é uma política de esquerda. E, portanto, mal seria que os votos que a nós nos forem confiados fossem usados para fazer a política da direita. Isso é o que o PS tem feito ao longo destes anos e é preciso que as pessoas compreendam que esse caminho não serve. Muita gente. Obviamente que espera que seja uma vitória da CDU nas próximas eleições. Mas imaginemos que a CDU sai muito reforçada. Como é que a CDU vai lidar com quem nos emprestou dinheiro? Vai rejeitar a expoliação da nossa riqueza nacional. Ou seja, vai quebrar o acordo. Bom, este acordo não é uma inevitabilidade, nem é legítimo. Neste momento, este acordo não tem qualquer legitimidade. Nem nós vamos aceitar que, depois das eleições, nos venham dizer que o que está escrito no acordo é intocável. Não. Nós entendemos que aquele acordo não é legítimo. Para já, porque, desde logo, é inaceitável que se queira comprometer o país para 3 anos a poucas semanas de eleições legislativas. Isso não é aceitável. Nós somos um país soberano, é o nosso povo que escolhe o caminho que quer. E se escolher um caminho diferente, é um caminho diferente que terá que existir. E mais, para além desta questão global, cada uma das medidas que lá está terá que ter uma aprovação concreta ou não. E nós vamos combatê-las a todas e vamos combatê-las uma a uma e esse é o uso que daremos aos votos que o povo português nos der.